Oi, pessoal, oi, irmãos, amigos, na graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria que você que pudesse me ouvir o que eu vou dizer agora. Eu sou Antônio Coutinho. Este é o meu canal do YouTube, Mensagem da Fé Realidade. Eu queria falar um pouco a respeito de algo que está acontecendo nos nossos dias, baseado em um texto da Palavra de Deus. Nós entendemos que eu já tenho pregado há tempos atrás, eu já vinha pregando várias lives feitas no aplicativo Facebook e também agora, em 2020, eu abri o meu canal no YouTube, qual eu estou passando esse vídeo aqui. Mas eu não me preocupei muito com o canal que eu fiz em 2020 e passei em 2021. Praticamente agora em 2022 que eu dei continuidade nos meus vídeos do canal do YouTube. Então, meus vídeos, o meu canal ainda está pequeno, mas já tem algumas pessoas que apreciam ouvir e assistir às nossas mensagens. Nós estamos entendendo que a palavra de Deus tem um texto aqui no livro de primeira carta do apóstolo, muitas pessoas falam apóstolo São Pedro, vamos dizer assim, Pedro, apóstolo Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 17. Olha o que diz a palavra de Deus. Pois 4:17 de primeira carta de Pedro. Pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo se salva, que será do ímpio e do pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus encomendam as suas almas ao fiel Criador, fazendo o bem. Vocês sabem, meus amigos, meus irmãos amados, que por esses dias nós tivemos uma notícia de várias, como já aconteceu em várias outras denominações, várias outras igrejas, aconteceu agora por esses dias uma luta muito grande que a amada igreja pentecostal, Deus é Amor, está padecendo por motivo de um ataque do Satanás, do inimigo, entre alguns dirigentes ali da igreja. Mas nós que temos o conhecimento da verdade, nós não estamos assustados com isso. Isto não vai menosprezar, isto não vai diminuir a igreja Deus e Amor, porque é uma igreja que foi fundada na base do santo evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu posso testemunhar para os amigos, nossos irmãos, com uma palavra aqui rápida, não muito demorada, falando a respeito desse assunto. Eu, Antônio Coutinho, que estou falando com vocês agora neste canal, o canal Mensagem da Fé Realidade. Meu nome é Antônio Coutinho. E eu aceitei Jesus no ano de 1975. Eu fui para a igreja pela dor, eu fui para a igreja pelo sofrimento,
Eu havia rejeitado ir para a igreja de Cristo, eu havia rejeitado aceitar Jesus até nesta época. Não que eu fosse assim, eu me considero que eu não era assim um jovem consideravelmente rebelde. Eu era apenas rebelde no sentido de não ter aceitado Jesus mais tempo. Mas por uma necessidade de uma enfermidade que eu fui acometido, então eu fui convidado por servos de Deus, orientados pelo poder do Santo Espírito de Deus, que orientou uma senhora, que eu lembro o nome dela até hoje, Dona Ricardina, nossa irmã em Cristo, que eu e a minha mãe chegamos até a casa deles, eles eram mais ou menos conhecidos da minha mãe, e eu estava padecendo com uma enfermidade que eu passei por muitas dificuldades. Essa enfermidade me levava a cair até 10 a 11 vezes ao dia. Era tipo assim que eu fosse um ataque epilético que dava. Foi considerado pela medicina esse tipo de doença. Mas os remédios, os medicamentos que a medicina me dava, eu não, na verdade, não era curado por aquilo. Então essa senhora, como era uma serva de Deus, ela amorosamente fez um convite para mim e a minha mãe e disse: olha, amanhã, era uma quinta-feira, certamente, que ela falou, amanhã, sexta-feira, vai ter uma campanha de curas divinas lá no pavilhão dos missionários, na igreja onde eu sirvo a Deus, que era a igreja do Evangelho Quadrangular, numa cidade de Minas chamada Cataguases. E ela disse: vocês vão descer de lá, porque eu não tinha condução própria, e ela falou: vocês vão descer de lá do bairro de vocês, o bairro nosso era um pouco mais alto, subia mais um pouco para chegar até o nosso bairro, vocês vão descer até a minha casa aqui, coladinho na minha casa, tem o ponto do ônibus aqui na avenida, nós vamos tomar o ônibus aqui, nós vamos para a Capela dos Missionários, para o Pavilhão da Benção, para o Antônio ser curado. Meu nome é Antônio Coutinho. Eu, então, ouvindo a minha mãe obedientemente, com desejo também no meu coração de ser curado, aceitar a palavra no coração, apesar de eu não ter quase nenhum conhecimento das Escrituras Sagradas, da palavra de Deus, eu aceitei o convite e no outro dia nós vestimos a melhor roupa que nós tínhamos, eu e minha mãe, e descemos do bairro, levamos dinheiro e pagamos o ônibus, eu e minha mãe, e fomos até o final do centro da cidade, onde ficava numa avenida próxima à rodoviária da cidade, esta amada e maravilhosa igreja do Evangelho Quadrangular, que era chamada no Ministério da Cruzada, Pavilhão da Bênção da Capela dos Missionários. Era um trabalho missionário que a igreja fazia. Eu cheguei lá, a igreja estava superlotada. Eu, então, fui conversar com o pastor, ele mandou fazer uma campanha. Naquele dia chegava um pastor para assumir aquela igreja também, que é o qual que me ajudou muito, pastor Paulo Roberto de Almeida, juntamente a pastora Maria Amélia de Almeida, chegaram naquela cidade e ali eu fui convidado para fazer uma campanha e eu fui para aquela igreja, eu não saí mais, apesar de eu ter sido tentado para sair, não saí, e eu coloquei a minha vida na mão de Deus ali naquela igreja. Dentro de um mês, o Senhor Jesus Cristo, eu já podia estar dando testemunho que já não dava mais a doença em mim, fui curado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo grande poder de Deus ali naquela amada igreja, na época do reverendo Paulo Roberto de Almeida e da pastora missionária Maria Amélia de Almeida. Ali naquela cidade, entreguei minha vida a Jesus, passando um certo tempo, fui batizado em 1975, final do ano. Logo em seguida, em 76, entrei para o seminário, fiz primeiro os cursos por correspondência,
e ali eu formei a pastor, fui pastor da primeira linha chamado obreiro credenciado, depois passei a aspirante, passei a ministro, fui pastor por mais de 30 anos nesta amada igreja, não prosseguimos muito tempo nessa amada igreja, mas nós não deixamos o nosso ministério. E nós sabemos que a igreja de Cristo ela tem um papel muito grande na terra, de levar o evangelho e salvação das almas. Mas isso o diabo não gosta que isso aconteça, porque o Satanás, o diabo, ele quer que as pessoas se percam, que as pessoas não entregam suas vidas a Jesus Cristo. Eles querem que as pessoas que estejam doentes morram. Eles querem que as pessoas morram. Esse demônio, esse Satanás, quer que as pessoas morram sem aceitar Jesus, sem salvação. Por isso, existem ataques muito grandes nas igrejas de Cristo hoje. E cada dia que vai passando mais o tempo, mais vai acontecendo grandes ataques nas igrejas de Cristo Jesus na terra. Principalmente hoje, nessa política que nós estamos tendo para presidente, está acontecendo muitos ataques às igrejas, muitos que estão sendo candidatos estão sendo levantados estão levantando contra a igreja de Cristo. Muitos, hoje mesmo eu estava ouvindo um certo vídeo de um certo vídeo do YouTube na internet de um pessoal que tem um jornalismo, e eles estavam falando a respeito de assuntos que realmente eles falam sobre o ataque da igreja, eles desejam o mal do próprio país que eles estão vivendo. Isto vai repercutir em ataques às igrejas se verdadeiramente um cristão não for o presidente da nossa República do Brasil. Mas o meu assunto não é este. Eu fui muito feliz porque eu fui curado por Jesus e eu fui muito ajudado na época porque eu comecei o primeiro amor servindo a Deus na igreja e eu estava muito empolgado, muito feliz. Eu não faltava nenhum culto, qualquer vigília, qualquer culto em casa de família, todo lugar que tinha um trabalho da minha igreja eu estava presente. Na época de evangelismo, jovens, eu saía junto para evangelizar, para levar a palavra de Deus. A felicidade era grande no meu coração, porque na verdade eu tinha recebido a bênção de Deus, eu tinha sido curado como estou curado até hoje. Se eu não tivesse aceitado Jesus, se eu não tivesse sido curado, tenho certeza que eu já tinha morrido há muito tempo, eu não estava vivo mais, mas através do Senhor Jesus Cristo, que tem um amor muito grande no coração, ele me deu a vitória, eu fui servo de Deus e pastor e obreiro. Mas antes de tudo isso, logo no princípio que eu me converti e batizei, eu comprei um rádio muito especial junto com a minha mãe e eu coloquei o rádio em casa e eu ficava com aquele rádio ligado praticamente dia e noite, ouvindo as obras de Deus, as igrejas que pregavam nas emissoras de rádio. Tinham as emissoras de rádio de São Paulo, Curitiba e outros lugares que pregava, e eu ouvia principalmente o missionário Davi Miranda, o homem de Deus, e outros mais, pastor Jaime Palharim, pastor Manuel de Melo, mas eu ouvia muito o pastor Davi Miranda. Missionário Davi Miranda sempre foi, quando ele iniciou a sua igreja em 1962, que ele pregava ainda lá na Conde de Sarzedas, onde aconteceu muitos milagres, muitas maravilhas. Ele foi muito perseguido por ele batalhar no evangelho, mas é uma igreja que deu certo, uma igreja que batalhou e venceu, como as demais também, que teve missionários e pastores que fizeram também trabalhos maravilhosos e genuínos. E as igrejas, todas elas passaram por muitas perseguições, porque, como eu falei antes, o diabo não deseja que as igrejas sejam vencedoras, mas eu quero dizer para vocês que a luta nossa não é contra a carne e o sangue, é contra o mal. E o diabo não tem poder para destruir a igreja de Cristo.
A igreja do Senhor, ela é soberana na terra. Ela tem o poder do Espírito do Senhor, Espírito Santo de Deus. E como aconteceu vários tormentos nas igrejas, também atualmente está acontecendo na igreja pentecostal Deus e Amor. Mas eu peço aos irmãos que orem. De madrugada, na época que eu converti, eu ficava com meu rádio ligado nas emissoras, na emissora onde estava o missionário Davi Miranda pregando e testemunhando. Tinha testemunhos tremendos de pessoas que eram ressuscitadas, doenças, pessoas que estavam em hospitais eram carregadas até o templo da igreja pentecostal Deus e Amor. E ali só de aproximar na hora da oração próximo ao santuário do missionário Davi Miranda, esse doente era curado completamente, era libertado de demônios e era servo de Deus, vivia uma multidão, era 4, 5 cultos por dia nas igrejas Deus e Amor, espalhada por todo o Brasil, que já estava crescendo na época. Quero dizer para vocês, mas agora em 2000, me parece que 2015, missionário Davi Miranda, 2015, 2016, ele passou para a eternidade, ele faleceu, ele partiu, dormiu com Cristo, seu corpo, e ele foi para o terceiro céu. Mas aí houve outra direção à igreja, e o inimigo então aproveita para fazer um ataque à obra de Deus. Mas eu estou pedindo agora, antes de encerrar esse vídeo, para os irmãos orar comigo um momento aqui que eu vou orar, em favor dessa obra, em favor da igreja pentecostal Deus e Amor, para Deus abençoar os irmãos ali, porque são uma família séria, um povo sério que trabalha por amor à obra de Deus. Por isso, neste momento eu convido, eu sou uma pessoa feliz. Esse missionário me ajudou muito com as suas pregações no rádio, com as suas mensagens transmitidas através das emissoras de rádio. Quantas vezes eu chorava ouvindo de madrugada e recebendo orações do missionário Davi Miranda. Por isso eu quero orar neste momento, pedindo a bênção de Deus sobre a direção da Igreja Pentecostal Deus e Amor, lá no Glicério, pedindo a bênção de Deus por todas as igrejas evangélicas do país, para afastar os ataques do inimigo que tem tentado levantar contra a obra de Deus. Oremos agora, meus amados irmãos, nesse canal, pedindo a bênção de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu estou em oração neste momento, pedindo a tua bênção, tua graça, o teu poder, a tua misericórdia, em favor destas amadas igrejas, principalmente a Igreja Pentecostal Deus e Amor, que tem passado por uma dificuldade muito grande, com uma tormenta lá, como desentendimentos, coisas difíceis que têm acontecido na igreja, mas eu tenho certeza que o Senhor Espírito Santo já entrou com providência, que o Senhor Jesus Cristo está presente ali, Pai, para operar de uma forma toda especial. No nome de Jesus, a bênção de Deus está nessa obra em todas as igrejas do Senhor. Amém. Quero agradecer a vocês, esse é o primeiro vídeo que eu gravo, vamos continuar, primeiro vídeo falando a esse respeito, e daqui uns dias nós gravaremos outro vídeo e falaremos para vocês. Deus abençoe. Se você gostou do vídeo, inscreva no meu canal, deixa seu joinha. Esse é o canal Mensagem da Fé Realidade, Antônio Coutinho. Você puxa Antônio Coutinho, Mensagem da Fé Realidade, e você inscreva no meu canal e deixa o seu joinha. Boa noite, um bom dia, uma boa tarde para vocês, na grande paz de nosso Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém.